Agora acionar o André Hernan contando essa situação dos transfers bans. Vão banir o transfer ban. Transfer ban. Fala aí, André Hernan. Até rimou. Muito boa notícia para o torcedor do Corinthians, hein? O Corinthians tem um acordo total, um acordo verbal total para o pagamento da dívida do Félix Torres com o Santos Laguna do México. Isso significa o quê? Ficar livre do transfer ban da FIFA, o transfer ban internacional. O Corinthians e o clube mexicano chegaram a esse acordo total para uma dívida de 6,2 milhões de dólares. O Corinthians agora aguarda o quê? O documento do Santos Laguna para poder efetuar o pagamento. Tendo todos os comprovantes, tudo certo, o ok do Santos Laguna, o Corinthians vai à FIFA e pede para retirar esse transfer ban. Aí é uma questão mais burocrática. Então o Corinthians está muito, mas muito perto de se livrar do transfer ban internacional da FIFA. Já aconteceu isso no âmbito nacional, né, pagando as dívidas que tinha. O Corinthians está livre do transfer ban da CBF, do Nacional, agora está muito próximo de fechar esse transfer ban da FIFA. E é importante a gente citar que há uma figura central nessas negociações, que é muito importante, que é o Marcelo Paz, novo executivo do Corinthians, que tem trabalhado, e uma fonte me disse, olha, Marcelo Paz foi brilhante nessa questão da negociação com o Santos Laguna para cair o transfer ban da FIFA. Boa notícia para o Corinthians, que nessa janela já está trabalhando reforços, trabalhando nomes, e aí sim, evidentemente, estando tudo livre, vai poder inscrever esses jogadores para Dorival Júnior e a sua comissão técnica em 2026. Vamos lá, ouvimos aí o André Hernan, informação importante sobre o transfer ban, e a gente vai começar já a processar o que está sendo esse mercado do Corinthians, porque foi um dia de bastante notícia, como disse o Zinho. Se você acessar o espn.com.br, notícia que está por lá do André Hernan sobre o Gabriel Paulista, fechado com o Corinthians, abriu mão de quase 30 milhões de reais para sair do Besiktas, ex-Arsenal, carreira na Europa, na Espanha também, Valência, Vila Real. Aí na tela a informação de um Gabriel Paulista que nós temos o depoimento, né, Vini, dele, para apresentar a despedida dele no Besiktas, explicando inclusive sobre um problema pessoal, o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Vamos ouvir o Gabriel Paulista. Para mim, nos últimos dias está sendo bastante complicado. Em questão familiar, minha mãe não está muito bem de saúde, e mentalmente eu já não estava conseguindo mais poder ajudar vocês. E eu pensei bem com a minha família e conversei com o Mister para pedir a rescisão de contrato com o clube. Eu agradeço muito ao clube por entender essa minha parte. E uma coisa muito importante que eu vou levar vocês para sempre é isso. Eu deixo vocês com um enorme abraço. Vamos lá, antes de mais nada, sucesso ao Gabriel Paulista nesse retorno ao futebol brasileiro, a questão familiar, que ela se encaminhe da melhor forma. Vou começar com o Zé Elias. Gabriel Paulista, 35 anos, carreira longeva na Europa, sim, um vencedor, assim, um cara que jogou na Espanha, depois foi para o Arsenal, muitos anos no Arsenal, aí voltou para a Espanha no Valência, um bom tempo no Valência, numa época difícil do clube, teve uma passagem muito rápida no Atlético de Madrid e depois 2 anos no Besiktas, abriu mão de um bom dinheiro para voltar, bom dinheiro, de uma fortuna, né, para voltar, porque é aquela coisa, né, tava preso ao Besiktas, é uma forma também do clube liberá-lo, e aí ele volta ao futebol brasileiro, volta ao Brasil e vai defender o Corinthians, sim, seu time do coração, Zé. Não, eu acho que assim, é um bom zagueiro, carrega uma experiência internacional fantástica, né? Eu acho que pode ajudar bastante, lembrando que o Corinthians no ano passado sofreu um pouco em relação a isso, né? Porque tinha Kaká, Gustavo, André Ramalho e o Tchoca, né? Eu falei certo, né? Tchoca, né? E precisava de um zagueiro para dar um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, para completar os 5 zagueiros, né? Porque zagueiro é uma posição ingrata, né? Porque às vezes está suspenso, precisa trocar, fazer revezamento, e o Corinthians tinha uma certa dificuldade com o Tchoca, depois que teve uma partida ruim, acho que se eu não me engano na Copa Sul-Americana, aí não jogou mais, aí depois ele teve que esperar um tempo para adquirir confiança, aí o Dorival Júnior o colocou agora no finalzinho do ano, e depois o André Ramalho se machucou, o Tchoca assumiu, o Kaká é um zagueiro
que não passa, acho que é irregular, né? Não é um zagueiro que passa uma confiança para o torcedor. E agora chega o Gabriel Paulista. É bom zagueiro, só que assim, muito tempo fora do Brasil. Precisa ver como ele vai se readaptar, não é? Porque assim, você joga na Europa durante um bom tempo, o seu corpo acostuma. Quarta, uma vez ou outra, domingo na Inglaterra, né, especialmente no final do ano, mas se você observar o ano todo, dependendo da escalação, se você é titular ou não, você joga uma vez por semana, né, um mês, 2, 3, aí depois tem uma sequência de jogos. É um outro mundo, uma outra coisa, viagens curtas, viagens de 1 hora, 2 horas no máximo, acaba o jogo, você volta. Aqui no Brasil não, aqui é pauleira, aqui é jogo o tempo todo, quase viagem internacional, vamos dizer assim, dentro do nosso país, né? Porque é bem difícil, bem complicado. Uma sequência de jogos. Esse ano aqui, nós temos uma mudança de regulamento de calendário, então serão jogos um jogo atrás do outro, como de fato é o Campeonato Brasileiro. Precisa ver só como ele vai se readaptar a essa questão física, que eu acho que isso é uma coisa que os preparadores físicos, os fisiologistas, o próprio Dorival tem que ter uma atenção a mais em relação a isso, né, para poder dosar e entender, e ele também não precisa ser herói, né, de querer jogar o tempo todo. Às vezes você tem que respeitar o seu corpo, respeitar a sua idade e entender como é que funciona o futebol brasileiro. Uma coisa é você olhar, outra coisa é você vivenciar isso, outra coisa é você jogar, porque muitas vezes eu falo por experiência própria. Quando eu voltei em 2004 para o Santos, foram 9 anos fora do Brasil, eu voltei e falei, tranquilo, vai ser mamãozinho com açúcar, né? Como diria meu grande amigo Reinaldo Simões, do futsal. E eu demorei 3 meses para entender como que era o jogo do futebol brasileiro. Pela velocidade, pela dificuldade de viagens constantes, pela forma de posicionamento, o que você precisa, a velocidade dos adversários. Então, assim, o Corinthians terá um bom zagueiro, isso é fato. A única coisa é só essa readaptação ao futebol brasileiro. A gente tem uma tela para seguir com o Birner e também com o Tetrauzinho sobre a ficha, né, o currículo do Gabriel Paulista. A gente vai colocar justamente 35 anos, zagueiro, começou a carreira no Vitória em 2010, passou por Vila Real, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e Besiktas, convocado para a seleção brasileira em 2015, quando estava no Arsenal, rescindiu com o Besiktas em 6 de janeiro. Zinho, pega a bola aí, Zinho, para falar desse reforço do Corinthians, Gabriel Paulista. Tem currículo, tem experiência, tem passagem por seleção. Como ele mesmo falou, um problema pessoal faz ele retornar e acho que ele faz muito bem. Graças a Deus que ele conseguiu uma condição financeira para poder abrir mão de um contrato que ele ainda tinha, né? E que poderia render financeiramente mais ainda para ele, mas ele constrói uma carreira que permite ele fazer esse movimento. Eu acho que é bom estar perto da mãe, da família. Quando eu perdi meu pai, eu passei por isso, né? Então, por isso que eu digo que ele faz um caminho correto. É importante estar perto, sim, da família e da mãe. E volta para um gigante do futebol brasileiro, que está classificado para a Libertadores, que vai proporcionar para ele... Acho que ele chega para brigar pela posição de titular, com o André e com o Gustavo. A gente também tá com saudade. Pascoal, grande beijo. Incomparável. Vamos lá, Birner. Gabriel Paulista no Corinthians. Eu não acompanho o campeonato turco para ter uma noção de como ele jogava regularmente e que nível ele consegue atuar hoje. Olhando o jogador, olhando a carreira do atleta e vendo o nível dos zagueiros do Corinthians, mesmo ele sendo um zagueiro destro, ele pode jogar pelo lado esquerdo, já jogou ali sem muitos problemas e chega para ser titular, do lado do Gustavo. Como disse o Zé, um zagueiro firme, um zagueiro com bastante experiência, um zagueiro alto, tem mais de 87, com uma boa jogada aérea, jogou em diversos tipos de ligas diferentes. A questão é a adaptação e principalmente o calendário brasileiro, se não vai arrebentar um jogador de 35 anos que não está mais acostumado a atuar com tanta frequência e viajar tanto como acontece aqui no país. Olhando também, e para mim essa é a grande questão, eu não espero que o Corinthians faça contratações do nível que eu espero, por exemplo, do Flamengo, ou até do Cruzeiro agora, e do Palmeiras, porque Corinthians, São Paulo e vários outros clubes, peguei esses dois que são mais próximos aqui, eles têm situações financeiras bem difíceis e você precisa cuidar da parte financeira
sem descuidar do time. Quando você vai jogar Libertadores, eu sempre gosto de dizer que o time titular do Corinthians encara a Libertadores, o elenco não encara o Campeonato Brasileiro, mas o time titular encara a Libertadores. Não é o principal favorito, mas no mata-mata, como não era na Copa do Brasil, a gente não pode descartar nunca a hipótese de ganhar um campeonato, e eu acho que o Gabriel chega nesse cenário de um clube endividado, tentando se livrar de transfer ban, olhando a qualidade do atleta, se ele estiver bem fisicamente, é um reforço até acima do que eu esperava. Vamos seguir com o Corinthians, porque tem outro nome, esse é uma especulação, no sentido, especulação não, um desejo, uma consulta, que é também no ESPN.com.br, do Corinthians interessado no Alisson, jogador do São Paulo, e citando, né, a questão, estou abrindo aqui na minha, a matéria assinada pelo Felipe Silva. Corinthians faz consulta por Alisson do São Paulo, que dificulta a negociação ao pedir volante. O volante pedido, o Ranieri. Zé Birner e Zinho. O que você tá rindo? O que você tá rindo, Zé? Não tem como, desculpa, com todo respeito. É negociação, mas é pra rir, né? Por quê? Ranieri é um dos pilares da equipe do Dorival. É um pedido para falar que não vai dar certo. Falar não iremos. Exato. É que negociação você começa dessa forma, né? Você